Jesus vai tudo bem. Vamos para mais um momento. Momentos que transformam os nossos corações. Vamos orar? Fechem seus olhos e vamos orar. Vamos orar pelos povos indígenas também que estão sofrendo por causa do Covid-19. Vamos orar? Querido Deus, abençoa, Senhor, as nossas famílias, nos ajuda a entender Tua palavra, nos ajuda a sermos obedientes, ajuda os índios, Senhor, que estão sofrendo com Covid-19. Cada tribo, Senhor, cada povo indígena, Senhor. Ó Deus amado, nós te pedimos por todas estas coisas. Em nome de Jesus, amém. Meu corpo é a casa de Deus. Meu corpo é a casa de Deus. Em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Você que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, Deus mora em você por meio do Espírito Santo. Então, tudo que você pensa, tudo que você faz deve agradar a Deus. Vamos cantar novamente? Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Isso me lembra um versículo que está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é 100% verdade. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro, tudo. E ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E o nosso versículo de hoje está no Novo Testamento, no livro de Filipenses. Na verdade, é uma carta que Paulo escreveu aos filipenses, ao povo lá de Filipe. Então, diz assim, no capítulo 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos ler junto com a tia? Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. O que isso quer dizer, tia Érica? Olha só, criança. Porque Deus é quem efetua em vós. Em vós. Você que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo mora em você. E é Deus que realiza. Esse efetuar quer dizer realizar, fazer. É Ele que realiza em você tanto o querer como realizar o fazer. Segundo a sua boa vontade. Deus quer que você obedeça a Ele em todos os momentos, em tudo, em todos os momentos. Mas se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, você precisa, antes de obedecê-lo, antes de seguir o exemplo do Senhor Jesus, você precisa recebê-lo como Salvador. E você saberá um pouco mais disso durante a lição. Muito bem, que bom estar com vocês aqui. Lembrando, se andarmos com Jesus, vai tudo bem. Vozes de criança. Brincando, correndo no caminho a Jerusalém. As pessoas na época da Páscoa viajavam de suas cidades para a cidade de Jerusalém
para poder participar da celebração da Páscoa. A Páscoa era um momento, e até hoje é um momento muito importante para o povo judeu, os descendentes de Abraão. E olha só, crianças, a Bíblia, que é a palavra de Deus 100% verdade, nos conta que os pais de Jesus, Maria e José, iam todo ano para Jerusalém. E quando Jesus completou 12 anos, os pais dele levaram ele para Jerusalém. Olha só, Jesus viajou com ali os grupos de pessoas, né? Ali eram como se fossem caravanas, grupos de pessoas. Ali tinha parentes, as pessoas ali da cidade, várias pessoas também de outras cidades que estavam no mesmo caminho a Jerusalém. Jesus, era um momento muito marcante na vida de Jesus. Quando uma criança judia tinha 12 anos, um homem, né, um menino, ele era o ano anterior a ele completar 13, né? E aí, quando completava 13, ele era considerado um homem. Ele agora ia observar toda a lei, iria oferecer sacrifício, iria fazer as coisas que um homem fazia, um homem judeu. Então, aquele momento era muito importante. Jesus ia conhecer como funcionava aquela celebração da Páscoa. Então, Jesus viajou ali com os seus pais, ali certamente com ali os seus vizinhos, seus parentes. Lembra, crianças, a Páscoa era uma celebração comemorada por quê? Porque o povo de Deus foi liberto do Egito. Lembra? O povo de Deus, os descendentes de Abraão estavam sofrendo, sendo escravos lá no Egito, escravos de Faraó. Mas Deus mandou Moisés. E Moisés chegou lá e disse: liberta o povo. Mas Faraó não quis. Então Deus enviou várias pragas. Quando foi na 10ª, façam assim, ó, 10ª praga, o que aconteceu era a 10ª praga, era que Deus ia matar todos os primogênitos egípcios. O primeiro primogênito, quer dizer, primeiro, filho ali de Faraó, de todo ali daquele povo do Egito. E Deus fez algo para que o povo dele ficasse livre. Naquela noite, quando ele passasse, tinha que haver um sinal ali para ele não parar naquela casa. Lembra qual era? Ele pediu para o povo matar um cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito. Não podia assim faltar um dedo, né? Assim, uma patinha, não podia faltar um olho, não, tinha que ser perfeito. E esse cordeiro macho, né? O cordeiro é o filhote da ovelha macho. Ele ia ter que ser morto e o sangue dele ia ser passado, sabe aonde? Nas obreiras das portas. Então, quando Deus ali na meia-noite passasse e visse o sangue, ali ele não ia entrar naquela casa. E o que aconteceu naquela noite todos os primogênitos do Egito, da parte de Faraó, morreu. Ali, só o povo de Deus que foi livre da morte. Sabe, crianças, isso nos lembra de Jesus, o Cordeiro perfeito que tira o nosso pecado, que nos perdoa. Veja bem, a Bíblia diz em Romanos 6:23 que todos nós somos pecadores. Em Romanos 3:23 diz que todos nós somos pecadores. No 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Olha só, o que é pecado? É tudo que eu penso, é tudo que eu falo, é tudo que eu sinto, tudo que eu faço que não agrada a Deus. O que acontece? Aquele sangue lá do cordeiro livrou o povo de Deus da morte. Os primogênitos deles não morreram, só o do povo do Egito. Assim nos lembra o sangue de Jesus. Jesus, que veio a este mundo, sofreu, ele derramou o seu sangue, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao 3º dia. E por causa do que ele fez, nós podemos ter o perdão dos pecados. Tudo isso foi por quê? Porque Deus, que nos ama, enviou Jesus.
Ele enviou Jesus para sofrer o castigo que eu e você merecia. Qual é o castigo do pecado? Lembra, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Todos nós um dia vamos morrer, mas a Bíblia fala de uma morte mais terrível ainda do que essa física que todos nós vamos sofrer. É a morte eterna, é ficar assim, ó, longe, para sempre de Deus. Nunca ir para o céu, pois Deus, o Criador que criou a mim e a você, nos ama, mas Ele é santo, perfeito. E o pecado não pode entrar no céu. O céu é um lugar perfeito onde Deus mora e Ele quer que um dia você vai morar com Ele. Mas Jesus, o Cordeiro, que tira o nosso pecado. O Cordeiro, ele representa aquele Cordeiro que foi morto para livrar aquele povo do pecado. Ele pode limpar o seu coração e assim você todos ter seus pecados perdoados e um dia ir morar no céu. Isso não é maravilhoso? A tia Érica já tem Jesus no coração. Um dia eu vou morar no céu com Deus e Jesus. Isso não é maravilhoso? Olha só, Jesus, ele ali estava com 12 anos e ele agora estava ali em Jerusalém. Ele agora estava vivendo experiências novas, interessantes. Jesus agora estava sabendo como era comemorado. Era uma semana aquela festa para lembrar da libertação do povo de Deus. Olha só, da escravidão que o povo de Deus tinha passado. Então, aquela comemoração incluía sacrifícios. Lembra do sacrifício? Porque ainda não tinha sido feito o sacrifício de Jesus, né? Ali, olha só, sacrifícios. Ali tinha também adoração, ofertas que levava, por exemplo, dos pães. Era muito bonita aquela festa, sabe? O menino Jesus, quando passou ali aqueles dias, imagina, ele viu ali no templo os professores ensinando. Ele queria saber mais, né? E aí a Bíblia nos conta, no versículo 43 do capítulo 2 de Lucas, depois durante a semana você pode estar estudando mais essa história, lendo, pedir para sua mãe ler. Olha o que é que diz. Diz no 43 que terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Então Jesus, ele ficou ali aprendendo com os professores, né? Que eram homens escribas, que a Bíblia diz, que estudavam a lei. Esses homens eram professores ali do povo. Olha só, ele ficou ali. A Bíblia diz que ele fazia perguntas e também ele respondia. E aqueles homens ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Aí, a Bíblia nos conta que se passou um dia. Maria e José perceberam a ausência do seu filho. Naquele tempo, lembra que a tia falou que eles viajavam ali como se fossem caravanas, grupos? Então, tinha um grupo dos homens, tinha um grupo das mulheres. Jesus, como tinha 12 anos, ele iria no grupo dos homens. Então, certamente, Maria estava no grupo das mulheres e aí pensou que Jesus estava com o grupo dos homens, né? Com José. E aí José talvez pensou assim, eu acho que Jesus foi lá para Maria. O que aconteceu quando eles se encontraram ali talvez para comer, certamente, né? Aí perceberam que o menino Jesus não estava ali. Não estava o menino. Então a Bíblia diz que eles já tinham andado um dia, cerca de 32 quilômetros. E aí perceberam a ausência do menino. O que é que eles fizeram? Eles perguntaram para todo mundo, o menino não estava. Então eles voltaram para Jerusalém. Eu creio que eles dormiram naquele dia, né? Porque já estava tarde. E no outro dia, logo cedo, foi para Jerusalém. Caminharam mais um dia. Você pensa que tinha ônibus naquela época? Não, era a pé. Era a pé. Olha só. Eles voltaram ali, né? Deixaram lá o povo e voltaram. A pé. Mais 32 quilômetros para andar. Quando eles chegaram em Jerusalém, com certeza ali naquele segundo dia, chegaram já à noite, né? Mas eu acho que eles já começaram, com certeza, ali, procurar o menino nos lugares. E no outro dia, no terceiro dia, eles continuaram procurando e foram achar o menino aonde? Aonde foi que eles acharam o menino?
No templo. No templo. Ele estava ouvindo, perguntando aos professores. A Bíblia diz que ele estava no meio dos doutores, né? Era assim chamado os professores daquela época. Então, no 47 diz assim, ó, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados. E a mãe dele, Maria, perguntou assim, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Maria, José, sabia que ele é filho de Deus. Olha a resposta só de Jesus. Jesus respondeu assim, por que me procuráveis? Por que eles estavam procurando o menino Jesus? A pergunta é, por que vocês estão me procurando, né? Ele disse assim, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas naquele momento, para eles era um menino ali com 12 anos, que precisava de ser cuidado. Então, veja bem, Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, sabe o que ele fez? Ele fez a vontade de Deus. A Bíblia diz que devemos honrar os nossos pais. Então, Jesus obedeceu a seus pais. Jesus foi para casa com José e Maria. Assim, Jesus, ele obedeceu ao Pai Celestial também. Você que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você deve seguir o exemplo de obediência de Jesus. Sabe, nem sempre é fácil obedecer a Deus. A Bíblia nos conta, né? Ela nos mostra os mandamentos de Deus. Honrar pai e mãe, não mentir. Deus odeia os lábios mentirosos, aquele que fala mentiras. A Bíblia nos conta e nos ordena, no caso, que nós não devemos mentir, nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem, não devolver o mal com o mal. Então, nós devemos seguir o exemplo de obediência de Jesus. Jesus foi obediente, ele obedeceu aos seus pais. Ele sem reclamar. Sabe, crianças, lembra do nosso versículo que aprendemos? Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Filipenses 2,13. Deus quer ajudar a você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você precisa crescer espiritualmente. E para crescer no seu relacionamento com Deus, você precisa obedecê-lo. Mas Deus, nesse versículo, promete ajudar você. Sabe, nos momentos que talvez você não queira obedecer, você deve dizer, Jesus faria isso que eu quero fazer? Então você deve orar a Deus, Deus me ajuda, me dá, eu sei que o Senhor me deu poder para obedecer, então me ajuda a obedecer. Aí você ora e você deve obedecer. Você quer obedecer o Pai Celestial? Jesus obedeceu, ele foi para casa com os seus pais, de imediato, ele obedeceu o Pai Celestial. E nos anos seguintes, a Bíblia diz assim, que Jesus, no versículo 52, Jesus crescia, ele crescia, sabe o quê? No físico, na mente e no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Jesus, não importava o que ele fizesse, ele cresceu como jovem, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, foi adulto, mas em tudo que ele fazia, ele era obediente ao Pai Celestial. Isso acontece com você? Você é obediente sempre, todos os momentos ao Pai Celestial? Lembra? Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo deve seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de obediência de Jesus. Você vai fazer isso? Você vai seguir? Lembra do nosso versículo? Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua
boa vontade. Filipenses 2:13. Naqueles momentos difíceis de obedecer, naqueles momentos que você não tem certeza do que você fazer, você vai se perguntar: o que faria Jesus? Você vai orar pedindo a Deus para ajudar você. Você vai fazer isso? Mas para você seguir o exemplo de Jesus, antes, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, a Bíblia diz em João 1:12, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você precisa, antes, receber o Senhor Jesus. Então, você precisa reconhecer, agora mesmo, se você não recebeu, que você é pecador, mas que você acredita que Jesus substituiu você. O sangue dele limpa o seu pecado. E você pedir agora, dizer: Deus, eu recebo Jesus como meu Salvador. Se você fizer isso agora em oração, diga a Deus: Deus, eu sou pecador, eu mereço o castigo, mas eu não quero ficar separado para sempre do Senhor. Eu quero Jesus como meu Salvador, eu confio no que ele fez. Em nome de Jesus, amém. Se você fez isso, agora sim, você é como se fosse uma plantinha que precisa crescer. Então, para isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa seguir o exemplo de Jesus. Saber que agora o Espírito Santo mora em você. E a Bíblia diz em Hebreus 13:5 que nunca jamais ele vai te deixar. Você está na mão dele. E também agora você tem poder, porque o Espírito Santo mora em você e você pode obedecê-lo. Você vai obedecê-lo? Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, deve seguir o exemplo de obediência de Jesus. Deus abençoe, um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!